Eu quero saudar os irmãos da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 11. Alguém queria desligar esse ar aqui? Hebreus 11, versículo 1. Essa noite, uma palavra que esses dias todos, sempre a Deus me chamou muita atenção, falar sobre a fé. Hebreus 11, 1 diz o seguinte, uma palavra bem conhecida: a fé é a garantia de que se espera, a prova de que não se vê. A fé é algo muito impressionante. A palavra de Deus diz que realmente a fé que muda a história. E essa noite quero falar sobre a fé. Que Deus nos possa realmente tocar nosso coração, para nós realmente podemos... Será que nós estamos vivendo a fé? Será que essa palavra é uma realidade para mim? Mas antes de nós continuarmos, vamos continuar falando com o Senhor. Senhor, nós queremos continuar a Tua presença, que essa noite Tu possa estar falando do nosso coração, Senhor. Possa nos estar abençoando, nós vamos falar algo tão importante, que é realmente como se nós vivermos pela fé, Senhor. Que nesses dias nós somos desafiados a vivermos pela fé. Que nos possa realmente tocar nosso coração, para nós praticarmos essa palavra. E nos ensina, Senhor, como realmente é viver pela fé. Isso nós queremos pedir, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não sei se você já teve dúvidas sobre viver a fé. Porque se nós olhamos na palavra de Deus, né, isso não é uma coisa de novidade. É algo que, se nós olhamos dentro da palavra de Deus, os discípulos também questionavam como que é realmente viver pela fé. Como que Jesus fazia algo tão grande e os discípulos encontraram dificuldade de viver pela fé. E aí eu quero falar que Jesus ele vai ensinando algo muito interessante. Ele pega a natureza, até trouxe hoje do milho, que é a nossa realidade, para comparar daquilo que Jesus sempre quis falar. Obrigado. Né? E ele trouxe algo da natureza para ensinar o que realmente é viver a fé e como que a fé funciona. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Lucas 17, vamos olhar alguns textos para nós pegarmos aquilo que eu quero trazer, que Jesus também tocou no meu coração para trazer. Lucas 17, versículo 5 e o versículo 6. Lucas 17, versículo 5 e 16, que diz o seguinte: então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu: se tivesse fé como um grão de mostarda, diria a moreira: arranque-se pela raiz, planta-se no mar, e ela vos obedeceria. Que coisa interessante é que Jesus fala assim: se tivesse uma fé como uma mostarda, basta falar para uma moreira. A moreira, olhei lá, é uma árvore muito comum no povo da Palestina naquele tempo, que ela obedeceria. E aí que realmente Jesus mostra que a fé ela é muito poderosa. E aí nós questionamos, e os discípulos pediram: mas nós podemos, aumenta a nossa fé. E ele pega esse exemplo do grão de mostarda. E o grão de mostarda é algo muito comum na Palestina, e as pessoas elas conheciam que o grão de mostarda é pequeno, vamos ver. Elas conheciam como que seria o pé de mostarda. Jesus faz essa comparação para conseguir entender como realmente a fé funciona. E como que a fé funciona, eu quero também convidar a abrir a sua Bíblia, lá em Marcos, capítulo 4. Jesus conta outra parábola, e ele vai contando também do grão de mostarda, para trazer uma outra visão, que ele fala, Marcos capítulo 4, versículo 30, em diante, até o 32, 30 até o 32. Marcos 4, 30, Jesus está dizendo, ensinando os seus discípulos mais uma vez, dizendo assim, disse ainda: a quem comparamos o reino de Deus? Ou com uma parábola que representaremos. É como o grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, e é o menor de toda semente. Mas uma vez que é semeado, tornou-se uma das maiores hortaliças, entenda grandes ramos, e por modo que as aves dos céus podem aninhar-se e a sua sombra. Aqui Jesus está falando que se for como o grão de mostarda, essa árvore ela cresce. E o mais interessante é que muitas vezes nós entendemos, mas se minha fé fosse pequena como o grão de mostarda, já abasteceria, né? Mas Jesus não está falando em tamanho, ele está falando que nós tem que ser como o grão de mostarda.
não o tamanho. E aí nós vejamos realmente, a palavra de Deus diz que como que é o grão de mostarda, nós temos que ser também. E a palavra mostra aqui, Jesus conta do reino de Deus, que ela só tem diferença quando ela é semeada. E aí nessa palavra, a palavra conta, o reino de Deus é comparado ao grão de mostarda. Quando ele é semeado, ele se torna uma árvore. E aí nós vejamos que aí Jesus ele vai comparando, que eu trazer essa noite da fé, que é realmente algo muito impressionante, que nós podemos ver que como que a fé realmente funciona. Nós entendemos realmente como que a fé funciona? Nós temos essa convicção? E aí o que eu quero trazer para o negócio do milho, que é a nossa realidade, não a mostarda. Eu tenho um grão de milho aqui, né? Ele é só um grão de milho. Ele vai fazer uma diferença se ele ficar aqui? Não vai fazer diferença. Se o agricultor comprar o grão de milho e ficar e guardar na casa, é só o grão de milho. Mas como que o agricultor ele entende como que funciona a plantação de milho? Ele sabe qual que é a regra, o que ele faz? Ele vai e planta. Mas quando ele planta esse grão, qual que ele tem em mente? Ele não tem em mente já a espiga? Ele não tem certeza que já tem a espiga, não precisa ninguém explicar, não é assim. E aí Jesus está falando, quando ele está falando da fé, algo onde é que eu quero chegar. Hebreus 1, 11, 1, a fé, o que é a certeza que eu vou receber aquilo, que não existe ainda, mas eu tenho certeza que eu vou receber. O agricultor, quando ele planta o grão de milho, ele já tem certeza que o milho vem, está na mente dele. Ela não foi ensinado. Ele tem certeza, ninguém pode falar, não, tem que fazer assim, não. Ele vai lá, planta o milho, porque ele já sabe o que ele vai receber. E aí se nós vejamos, ele plantou o milho e está tranquilo. Ele pode ir para casa dormir, que daqui, acho que não sei quanto tempo, que é uns 3 meses que leva para colher, né? Mas se nós olhamos a parte do milho, não, ele nasce, mas ele tem que ser tratado. O milho não tem inimigo. Não tem a lagarta do cartucho, né? Esse aqui já tem uns defeitos que parece que, né? Ele não tem um inimigo natural. Se o agricultor fosse chegar na casa dele e ficasse lá, fosse dormir só pensando que agora sim é só colher o milho, ele colheria o milho. Ele não tem que lutar contra os inimigos. Ele não tem que lutar, que agora até tem que fazer tratamento no milho, no mais moderno. Ele não tem que tem que ficar cuidando da sua lavoura, senão o inimigo vence ela. E a palavra de Deus, mesmo que ele tendo fé, mas ele sabe que vai valer a pena, porque ele sabe o resultado, basta ele cuidar o quê? Da sua lavoura. E aí eu quero trazer dessa noite para o lado espiritual da nossa vida. Que nós possamos praticar, que realmente, né? E o que é a semente para a nossa vida? O agricultor, ele vai e compra a semente. E a nossa semente? Quem que dá a semente para nós? Não é Deus? Se nós olhamos, não vamos ler lá em Marcos 4, nesse mesmo versículo 2, em diante fala o que? A palavra do semeador. E se nós olhamos a palavra do semeador, o que a palavra diz? O semeador saiu para semear, ele foi gerando semente em todas as partes. Uma semente caiu na estrada, né? Outra caiu no pedregulho, outra no meio dos espinhos, outra em terra boa. Mas se nós olhamos a semente, ela foi esparramada em todos os lugares, ela não teve diferença onde que não foi jogado. Eu vejo assim que quem que dá a semente é Deus. A diferença não é a semente, a diferença é a terra. E nós vejamos assim, quando Deus dá uma semente para a gente, nós tomamos posse da palavra de Deus. Se Deus, quantas e quantas vezes essa igreja, Deus está falando, jogando a semente, mas eu quero viver essa palavra que foi dita, mas eu tomo posse dela. Eu sou uma terra boa. Eu vejo assim, tudo começa pela semente. E quem que dá a semente é Deus. E aí eu vejo assim, como essa semana também falei, né, que a fé vem o que de ouvir a palavra de Deus. E se eu ouvo a palavra de Deus, eu tomo posse da palavra de Deus. Algo por isso que tem que meditar na palavra dia e noite. Quando Deus dá uma palavra, é a semente para o meu coração. E aí que eu vejo assim, que muitas vezes as pessoas falam, mas o culto não é abençoado, porque se não viu aquilo que Deus está falando, de repente você é uma terra onde da estrada, dos espinhos ou da rocha. Eu vejo assim, Deus todo dia está jogando a semente, porque o semeador ele vai lançando a semente.
E nós somos pessoas que realmente recebemos a semente, nós pegamos ela. E eu vejo assim que como é impressionante, e o que sempre falo é que nós temos que decorar aquela palavra que Deus falou, eu marco lá na Bíblia, como que é interessante, você pegar e riscar a Bíblia, essa palavra Deus falou para mim no culto, e aí eu vou meditando ela, porque ela é minha semente, é aquilo que eu vou esperar que Deus, é a promessa de Deus para a minha vida. Eu vejo assim, e a fé, e realmente isso acontece, as pessoas realmente vejam assim, que Deus dá a semente, e elas sequer elas plantam. E aí que vem o outro passo, nós vejamos assim, eu posso até receber a semente, mas se eu não cultivar, porque a palavra de Deus lá em Gálatas 6, deixa eu até abrir também Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6, versículo 9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, se não desistirmos, colheremos na terra certa. Mas o 8 diz, pois quem semeia na carne, colherá na sua ruína, mas quem semeia no Espírito Santo, colhe na vida eterna. Eu vejo assim que, algo muito interessante que nós vejamos, Deus dá a semente, Deus dá a palavra de fé para a gente, mas eu tenho que semear como agricultor, não basta ele ter realmente a melhor terra, mas ele tem que colocar a semente lá na terra. Ele tem que fazer aquilo realmente brotar, mas aí eu vejo mais importante, eu tenho que fazer o quê? Tenho que plantar essa semente, e plantar a semente da fé é algo muito impressionante. Eu vejo assim como que é interessante, porque quando eu planto algo, tem que fazer, a pessoa ela planta, o agricultor ele planta a semente lá de milho, vamos dizer por exemplo, ele não vai no outro dia tirar ela para ver se ela está brotando, o que ele faz? Ele tem a certeza que aquela planta vai germinar. Então veja assim, quando nós plantamos a semente, nós temos que ter a certeza que ela está germinando. E eu não preciso ver para crer. E quem conhece bem da lavoura, você não consegue ver, de repente passa os dias certos, ela começa a sair. Mas se você viu ela, o começo, como é que ela começou a germinar? Mas todo que planta, ele sabe que ela vai germinar, porque ele crê. E isso veja que é fé. Fé é realmente aquilo que Jesus quer ensinar no grão de mostarda, algo quando se plantamos, tenha certeza no coração. É algo que eu sei que eu não preciso ver para crer. Porque lá em Hebreus 11 fala que o que é fé? É crer sem ver. Eu vejo assim que isso muitas vezes não acontece na nossa realidade. Muitas vezes as pessoas, elas acham que não vai mudar nada, mas aí simplesmente é como eu planto lá. E eu planto realmente. E aí eu já desisto. E nós sabemos que depois de nos plantarmos, eu tenho a certeza, nós temos um inimigo. O inimigo da nossa alma, não temos? É como a lavoura, o cara plantou seu milho, mas tem um inimigo. O inimigo que vai atacar para realmente nós tirarmos a nossa fé. O que a palavra de Deus diz, se nós olhamos lá em Tiago diz, aquele que duvida, o que acontece? É como a onda do mar. Aquele que duvida, e Satanás ele vai trabalhar como o agricultor também, ele planta o milho lá, tem o inimigo natural, e o inimigo natural vai fazer o quê? Para não dar fruto, para não chegar onde? A colheita. E Satanás ele vai trabalhar também na nossa vida, para nós não chegarmos a recolhermos a nossa fé, para não chegarmos ao resultado daquilo que estamos esperando, não chegarmos a receber daquilo que Deus deu a semente para nós. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes isso acontece, porque nós mesmos semeamos aí, nós cremos aí, mas vem a adversidade e desistimos. E a palavra mostra que realmente a palavra ela é uma abençoa, a palavra tem que ser o que eu tenho que crer naquilo que Deus está falando. Eu tenho que crer realmente na palavra, porque fé é algo que não se dá para ver, mas realmente é algo que podemos acreditarmos. E veja assim, e como que Jesus comparou no tempo deles, Jesus comparou que na agricultura, na horta, e hoje estou comparando com o milho, realmente é aquele que planta, ele vai crendo, está no coração dele. Quando vem a adversidade, ele não desiste simplesmente porque veio uma praga, ele vai lá e luta para matar a praga. Tem algo, problema na lavoura dele, ele vai lá e luta para isso acontecer, o quê? Passar o veneno para fugicida, para combater, porque ele tem na mente que já sabe o que vai colher, tem que lutar para colher. E eu vejo assim que na nossa vida de fé, muitas vezes Deus dá a palavra, dá a semente, nós plantamos, e aí vem Satanás, ele vai roubar a palavra, colocar dúvida no nosso coração,
E aí o que acontece? Nós duvidamos e aí perdemos. É como desistirmos da lavoura. Como desistirmos de algo só porque deu um imprevisto no meio. E eu vejo assim, o que Jesus quer ensinar-nos da fé? A fé é muito mais que isso. A fé que tem que comparar Jesus, que quando quis mostrar para os discípulos, olhe para o grão de mostarda, porque é algo que eles conheciam. Algo que eles, era natural para eles, assim como hoje a lavoura de milho, é algo natural na nossa região. É algo que nós possamos, basta olharmos, vimos e por que as pessoas, elas investem todo o dinheiro dela, algo que parece meio loucura, mas ela tem fé, porque ela sabe como funciona, e ela na sua mente já tem o resultado, e aí nós vejamos, só basta o quê? Esperar o tempo certo, que vamos colher. E assim também quando Jesus nos desafia, Ele dá a semente, Ele quer, realmente nós somos pessoas de fé, pessoas que cremos na palavra de Deus. E assim o último texto que eu quero trazer ainda, que está lá em Hebreus, agora o 10, Hebreus 10, versículo 35, eu falei do 11, agora o Hebreus 10, 35, que diz, portanto, não jogue fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa, porque necessários que perseveramos, porque se alcançamos a promessa, depois de haver feito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá dentro de em breve e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, não recua. Da minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuamos, dos que destruímos, mas assim. Mas nós cremos para a perseveração da vida. Aqui a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro, que realmente quem que alcança, quem vive fé, aquelas pessoas que nunca desistem. Se nós somos pessoas que desistimos, nós vejamos e quantas vezes a palavra de Deus dá a palavra para a gente e aí nós cremos na palavra, mas um mês depois já não desistimos da palavra, perdemos o que é confiança, no versículo 35, não jogue fora a vossa confiança. Quantas e quantas vezes a palavra de Deus ela vem, nós lemos o texto falando, não, Deus falou para mim mesmo, mas será que um mês depois eu continuo nessa confiança? Um mês depois eu continuo crendo? Um mês depois eu continuo vivendo com toda a confiança que realmente eu vivo pela fé? E isso é uma coisa muito interessante, porque nós temos que viver pela palavra, não daqui que as pessoas falam. E eu vejo assim, porque que nos dias de hoje as pessoas têm menos fé, porque elas vivem mais daquilo que se é dito, do que aquilo que Deus fala. Porque se nós olhamos, nós temos que viver aquilo que é a palavra de Deus, o que Deus está falando. Eu vejo assim, quantas e quantas vezes nós perdemos grandes bênçãos, nós não conseguimos alcançar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós não conseguimos viver daquilo que Deus tem. Quantas vezes quando podíamos viver, ter umas bênçãos, e não conseguimos porque nós somos pessoas de pouca fé. E eu vejo assim que quando nós temos uma enfermidade, por que tem tão pouca cura? Porque não tem fé, não é verdade? Porque se vive como? Eu creio pela fé, mas basta eu sentir a dor de novo, eu já desisto. Eu vejo assim que aprendi, estava lendo um livro, ele é muito interessante, que ele fala, nós temos que viver pela palavra, não pela dor. Se Deus dá uma palavra, e você continua doendo aquilo, a tua enfermidade, você vai crer em o quê? Na dor ou na palavra? Eu vejo assim que, por que nós temos que crer o que Deus fala? Porque nós temos um inimigo da nossa alma. Eu vejo o que Jesus quer ensinar da fé, algo que nós temos, ela vai crescendo, mas nós temos que ser perseverantes. Nós temos que crer naquilo que a palavra de Deus diz. Eu vejo assim, por que isso é algo que tem que ser tão interessante, nós vivermos sempre. Deus falou e eu vou repetindo o que Deus falou. Eu não posso realmente olhar para a circunstância, porque fé é o que é olhar aquilo que a palavra de Deus diz. Fé é ter certeza daquilo, que eu não vejo, mas eu vou ter certeza que eu vou colher. Então veja assim que muitas e muitas vezes nós somos pessoas que cremos o que mais na palavra, não menos na palavra e mais na situação. Deus fala uma palavra e aí alguém fala uma palavra contrária, e quem que vamos continuar crendo? Se Deus falou que a tua vida será abençoado, Deus te deu uma palavra às vezes de cura, uma de restauração, e aí Satanás já levanta alguém que fala o contrário, e quem que se continua crendo? Aí nós vamos fazer o que? Nós começamos a duvidar.
E aí nós perdemos o quê? Nossa falta, jogamos fora a nossa confiança, nós temos na palavra do Senhor. E aí nós vejamos que as coisas não se realizam, e nós vejamos que parece que Deus não cumpriu sua palavra. E nós vejamos que é muito interessante, porque a fé, né, é quem crê sem duvidar. A hora que nós duvidamos, nós perdemos. Eu vejo assim que se eu consigo ter essa fé, eu vou viver as maravilhas de Deus. Porque o Deus de ontem é o Deus de hoje. Se os do passado viveram os milagres, por que nós não vemos os milagres? Porque falta fé. Não é? Nós vejamos assim, se agora eu me lembro assim, quando nós vejamos a história lá de Jairo, quando Jairo foi pedir para Jesus curar a filha dele, aí vem alguém e fala assim, não pode mais preocupar o mestre que tua filha já morreu. O que Jesus fala para Jairo? Crê somente, só crê. Não duvide, crê. E nós vejamos assim, quantas histórias que as pessoas elas continuam crendo, elas viram milagre, mas todas elas tinham adversidade. Todas elas tinham dificuldade, nós vejamos, por isso que nós temos que, quando nós lemos a palavra de Deus, eu creio totalmente nela, eu tenho fé nela. Se eu pratico, se no caso assim, uma palavra que Deus, estou buscando algo de Deus, e aí Deus fala através da sua palavra, através do louvor, através de um versículo de um irmão, e aí eu tomo posse, essa é a minha semente, e eu planto ela, e aí vem a adversidade, eu desisto. Ou eu prendo aquilo que Jesus está falando, que está falando da mostarda. Que ela tem que se desenvolver, eu tenho que continuar crendo. E a mostarda, você não planta hoje e colhe amanhã, é como milho, eu não posso plantar hoje e colher amanhã. Ele tem que cumprir seu ciclo. O agricultor, ele sabe, conhece o ciclo dele, que basta se deixar passar o tempo. No tempo certo, vem a colheita. Se nós vivêssemos uma fé no tempo certo, vem a colheita. E aí, qual que é o nosso problema? Que nós achamos, né, que no nosso tempo, nós não sabemos esperar o tempo. Nós não entendemos como que a palavra do mundo espiritual funciona. Nós não somos realmente mais expert nem o agricultor, que ele sabe que tem que esperar o tempo certo. E assim a palavra de Deus também, quando a fé é algo assim, o justo vive pela fé, não daquilo que está acontecendo. E aí eu sei que o tempo certo, Deus vai ser fiel. Deus vai cumprir sua palavra, basta nós nunca desistirmos. Eu vejo assim que isso vai acontecendo sempre, e aí nós vamos vivendo, e aí parece que a palavra não se torna uma realidade em nossa vida. Porque nós somos, como o Tiago fala, como uma onda do mar, nós duvidamos muitas vezes de Deus. Está aí a palavra de bênção. E aí levanta Satanás, ele vai falar, mas não tem mais jeito. Quantas e quantas vezes nós ouvimos a palavra, não tem mais jeito. Mas Deus falou que é para crer. E assim como que a filha de Jairo falou para ela, deixa o mestre que não tem mais jeito, tua filha já morreu. Se Jairo fosse duvidar, não ia ver sua filha ressuscitada. E assim veja a nossa vida também, nossa caminhada de fé, nós falamos que temos fé, mas nós aprendemos com Jesus aquilo que Jesus foi ensinando para os discípulos, comparando com a planta, com o de mostarda, que é uma coisa natural para os discípulos. Olhe para a mostarda como que ela é. Ela é menor da semente, mas depois de semeada, ela se torna o que? Uma árvore. E Jesus falou, o reino também, ele pode começar pequeno, mas basta simplesmente deixar passar o tempo e crendo. Eu vejo que as grandes coisas de Deus nós não vivemos porque não temos fé. Por isso que nós temos que conhecer bem a palavra de Deus, né? Porque lá em Isaías 53, versículo 3 em diante, o que fala, né? Que Jesus levou nossas feridas, nossas pisaduras foram sarados, né? Ele nos restaurou e nós cremos nessa palavra. Nós temos essa fé. Se eu ler o texto que Jesus fala, né, pede para mim que eu ouvirei, basta você pedir que eu vou ouvir aquilo que dá glória para o Pai. E nós cremos assim essa palavra e aí ficamos passando o tempo, ou começamos a duvidar da palavra. Por isso, como que eu sempre falo, a palavra só se torna real se nós vivermos ela. O Evangelho é só uma realidade se nós vivermos o Evangelho praticamente. E o que é ter fé? Realmente ter a certeza, como o agricultor, quando ele joga a semente, ele já na mente dele,
já está a espiga. E assim, quando nós tomamos posse da palavra, nós já temos a mente também resultado, só esperar passar o tempo. E como que Jesus sempre usou a agricultura, uma coisa fácil de entendermos. E a palavra, assim, realmente, se nós conseguimos olhar nessa mente, nessa ideologia, nós vamos ver também que como nós vejamos as pessoas, né, hoje na lavoura de autoprodução, como a pessoa investe uma fortuna na terra. Mas ela tem fé, porque ela sabe como funciona. Não é? E por que nós não vivemos também? Porque não sabemos como funciona. Nós cremos, Deus dá a semente, basta Satanás, ele dá uma contratempo, nós já desistimos. Basta Satanás falar algo, nós já achamos que não será assim. Nós já duvidamos da palavra, nós perdemos o que? Portanto, jogamos fora a nossa confiança que temos no Senhor. Nós não somos pessoas perseverantes. E nós vejamos assim, como que as pessoas que conseguiram, basta nós olharmos, como é bastante fácil usar o exemplo de Abraão. Deus falou para Abraão, pode sair da terra que te darei um filho. E nada aconteceu, mas Abraão ficou crendo. E aí passou o tempo, Abraão ainda meio assim, aí quando veio a dúvida, Deus falou, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, essa será a tua descendência. Mas ele continua crendo, mas ele confiou. Porque a Deus deu uma palavra, e ele não plantou a semente, porque ele saiu no meio dos seus parentes, crendo aquilo que Deus falou. E aí nós vejamos mais ainda, vai nós andando com Abraão, quando chega, já tem o filho, aí Deus pede para Abraão o filho. Mas Deus já deu, então Deus vai dar um jeito, vai obedecer a Deus para sacrificar. É fé naquilo, no crer o que aquilo Deus estava falando, não na circunstância. Porque se nós olhamos na circunstância de Abraão, qualquer um desiste. Mas ele foi ouvindo o quê? Aquilo que Deus estava falando. E nós cremos em quê? Naquilo que Deus fala ou que Satanás fala. Eu vejo assim que, por que nós não vivemos esse evangelho da bênção? Quantas e quantas pessoas podiam ter uma vida restaurada da sua enfermidade? Basta crer. Crer na palavra faz toda a diferença. Se Deus falou, está falado, basta você crer. Eu vejo assim que eu vi muito interessante, que é uma coisa difícil nós vivermos, que eu tomo posse da palavra de Deus, mas no outro dia eu amanheço doído de novo, está aparecendo a doença, e aí acho que Deus não quis curar, mas é o que tem que crer? Na palavra, naquilo que Deus falou. Isso é fé. Se Deus deu uma palavra no meu coração, eu vejo assim, né? Toda pregação, sempre Deus tem uma palavra para a gente, para nós termos que tomar posse da bênção. E eu vejo assim que muitas e muitas vezes as pessoas elas creem mais na sua dor do que na palavra de Deus. Elas creem mais daquilo que deu errado do que na palavra de Deus. E o que nós temos que crer? O que é fé? Crer naquilo que Deus falou. Né? Se não cremos naquilo que Deus falou, simplesmente vamos naufragar. Assim como Pedro, né? Teve fé, andou com Jesus sobre a água, né? Olhou para a circunstância, esqueceu de olhar para Jesus, o que Jesus estava falando, afundou. E o que Jesus fala? Homem de pouca fé, por que você duvidou? Você podia ter andado mais na água. A dúvida, sempre nós naufragamos. E muitas vezes nós não vivemos o Evangelho, nós não vemos a bênção de Deus, porque nós duvidamos. E aí o que nós podemos aprender com grão de mostarda ou com a lavoura? Né? O agricultor, ele não duvida. E quando ele planta o milho, ele tem certeza. Vem a adversidade, mas ele combate a adversidade. Porque ele sabe que no tempo certo, a sua produção vai produzir o milho que espera, que lá no princípio. E assim também nossa vida de fé. Se nós tomamos posse da palavra, pegamos a palavra, a bênção de Deus, que Deus dá semente. Mas se eu vou vivendo, crendo nessa palavra, eu vou receber. Lá no final vai ser aquilo que eu espero. Porque lá em Gálatas, né, fala assim, né, no tempo, se eu não desistir no tempo certo, eu vou colher. Só que na lavoura já nós sabemos o tempo certo, mas andar com Deus não. Deus tem sua caminhada. Deus tem seu tempo para nos abençoarmos. Mas tem que crer o quê? Aquilo que Deus fala.
Se eu vou crendo naquilo que Deus fala, eu vou receber. Isso é ter fé. Fé na palavra do Senhor. Deus falou, está falado. E nós apostamos tudo o que Deus fala. Nós apostamos tudo aquilo que Deus, uma palavra eu leio e ponho em prática. Eu vejo assim que é algo tão impressionante, é como um grão de mostarda. Ele vai se desenvolvendo. Por isso que de bênção em bênção, de fé em fé eu vou crescendo. Por que as pessoas elas não têm fé? Porque elas nem semeiam, elas nem arriscam crer na palavra de Deus. E o justo, o que fala aqui, No Hebreus 10, 38, o justo vive o quê? Pela fé, não pela circunstância. Nós vivemos um tempo difícil, mas de que vamos viver? O que a mídia fala, o cientista fala, o médico fala, o governo fala? Ou vou ouvir o que Deus está falando? Isso é fé. A circunstância pode estar ruim, mas eu vou crer que é aquilo que a palavra de Deus me diz. Não é? Porque isso vai diferenciar as pessoas que seguem Jesus, as pessoas do mundo. Porque eu creio na palavra. Porque nós podemos viver no melhor lugar do mundo, mas eu posso estar vivendo o pior da minha vida. Eu posso estar no pior lugar do mundo, mas se eu tenho fé, posso viver o melhor. Quantas e quantas pessoas que o médico falou, você não tem mais jeito, tem 3 meses de vida ou 6 meses, e a pessoa creu numa palavra e ela foi curada. E ela creu em quem? No médico ou o que a palavra de Deus diz? Quantos crentes creem no médico e morrem? Não é? Ou creem em alguém que dá um diagnóstico, isso aí não tem mais jeito, aí você vai crer. E o que é viver a palavra, a fé? É fé no Senhor, o que é realmente ouvir e estar no nosso coração daquilo que Deus está falando. E se Deus falou, eu posso viver a minha vida. Porque se eu vou vivendo a vida, aquilo que Deus está falando, não importa a circunstância. Porque Deus é Deus, Ele é fiel, não é um homem que possa mentir. Se Ele confirma na palavra e Deus fala uma palavra de bênção, é como o agricultor, ele semeou, ele sabe que vai ter resultado. E assim nós podemos ver a Jesus que ia ensinar para os seus discípulos na época, e ele usou a figueira. Basta olhar para a figueira, se você tiver fé assim, que pode falar para uma amoreira, se arrancar daqui e plantar no mar, que ela vai. Aprendermos o que? Aquilo que Jesus está falando. Crermos o que a palavra de Deus diz, não a circunstância. E saber esperar. Eu vejo assim, muitas vezes Deus vai demorar para ver se nós já cremos totalmente na palavra de Deus, ou cremos na circunstância. É como que realmente alguém que está passando uma dor, tem que crer o quê? Na palavra ou na dor? É crer na palavra. Então posso estar sentindo, a dificuldade, mas eu vivo pela fé. Porque eu vejo assim que é essa que faz a grande diferença. De nós recebermos o quê? Vermos a glória de Deus. Que possamos essa noite aprendermos como está a lavoura, como Jesus sempre diz. E assim como a mostarda. Nós temos que realmente vivermos pela fé. E aí sim nós vamos ver as bênçãos de Deus. Ou vamos naufragar. Basta duvidar. E vamos crer totalmente na palavra. Amém? Que os irmãos possam ser em pé para nós podermos continuar falando com